Saúde a todos com a paz do Senhor, e hoje nós estaremos estudando a lição 5, que traz por título José, um jovem fiel a Deus. Na lição de hoje nós vamos aprender sobre uma qualidade que é muito importante e que é necessária para as nossas vidas, que é a fidelidade. E um dos personagens bíblicos que teve essa qualidade foi José. Lembrando que José, aí ele era filho de Jacó, e Jacó era filho de Isaac, e Isaac era filho de Abraão. E até nós já estamos familiarizados com a história de José pelo fato de nós termos estudado ela no trimestre passado, ok? Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso és tu, Senhor. Nós louvamos e nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, abençoe esta manhã, abençoe o ensino de hoje, que este ensino possa nos conduzir, Pai querido, a fazer a Tua vontade. Senhor, que possamos absorver aquilo que nós temos aprendido de Ti, Senhor, para que nós não venhamos pecar diante de Ti, para que as nossas ações, Pai, Te glorifiquem, exalte o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, na caminhada, Senhor, que sejamos fortalecidos, Pai querido, e para que sejamos obedientes à Tua palavra, Senhor. Que sejamos, Pai querido, fiéis a Ti, Senhor. Que haja em nós uma fidelidade, Pai, que agrade a Ti em todos os momentos, independente das circunstâncias, independente dos problemas que estivermos enfrentando, Pai, que sejamos fiéis a Ti. Senhor, nos abençoe, Pai querido, abençoe a cada um, Senhor, e que Teu nome seja glorificado e seja exaltado. É que nós te pedimos e Te agradecemos para todo sempre. Amém. Então vamos agora ao nosso memorizando de hoje, que está lá em Salmos, capítulo 33, e o versículo 18, que diz: É o Senhor, Deus, quem protege aqueles que o temem, e Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. O versículo ao qual nós acabamos de ler, ele já demonstra que o zelo do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o obedecem. E Deus, ele tem o prazer de cuidar, o prazer de proteger aqueles que são fiéis. E até nós vemos como exemplo a história de José, que o Senhor ali protegeu ele desde o momento em que ele foi vendido por seus irmãos até o momento que ele está na prisão. Então Deus é quem guarda, Deus é quem protege aqueles que são fiéis. E nós somos dependentes dele. E assim, o Senhor, ele é tão bondoso, o Senhor é tão misericordioso, porque através da sua palavra, o Senhor, ele nos ensina, o Senhor, ele nos orienta, o Senhor, ele nos incentiva quanto a isso, para que haja em nós uma fidelidade que agrade a Ele, para que a circunstância, o problema, não nos façam naquele instante pessoas infiéis a Ele, para que a nossa confiança venha estar somente nele, porque somente o Senhor é que pode nos livrar do perigo. É só o Senhor que também pode nos dar a vida eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz: Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. O Senhor, ele tem nos orientado, ele tem nos ensinado para que sejamos fiéis a Ele, para que haja em nós uma fidelidade íntegra, sabe? Para com Ele, para que nós possamos desfrutar desta promessa que Ele nos deixou, de ter uma vida eterna, sabe? Apesar dos problemas, das dificuldades, das angústias, nós seremos recompensados. Essa promessa é uma promessa que o Senhor dá para todos aqueles que são fiéis e praticam a fidelidade. E se talvez nós passamos por dificuldades e olhamos e falamos assim: Senhor, eu não consigo ser fiel a Ti nessa parte, o Senhor nos orienta que nós venhamos buscar a Ele, para que nós sejamos fortalecidos e assim haja fidelidade, porque é recompensador, sabe? Nós temos uma promessa de Deus
de morarmos com Ele, de desfrutar dessa vida eterna. Então importa, sim, que nós sejamos fiéis ao Senhor, que sejamos obedientes à sua palavra, para que nós possamos aí desfrutar futuramente dessa promessa que Ele nos deixou. Amém? E agora nós vamos para a nossa história de hoje, que está em Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao 20. Depois, capítulo 40, do versículo 20 ao 23. E capítulo 41, do versículo 38 ao 43. Nós leremos o capítulo 41, o versículo 39 ao 41, que diz: Disse, pois, o faraó a José: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. A história de hoje fala sobre José, que foi um jovem que enfrentou situações difíceis e injustiça, a começar pelo seu lar, que por ser um filho preferido do seu pai Jacó e por seus sonhos, como está descrito lá em Gênesis capítulo 37, sendo o primeiro sonho, a qual os feixes de trigo ali de seus irmãos se curvavam diante do feixe dele, e o segundo sonho, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Além disso, também José, ele ganhou do seu pai uma túnica de várias cores. E isso despertou a inveja, sabe, o ciúme de seus irmãos. E que estes fizeram planos para se livrar dele. E daí eles decidiram vender José por 20 moedas de prata a um ismaelita. E fizeram seu pai acreditar que José havia sido morto por um animal. Depois disso, José ele foi vendido a Potifar, que era ali o chefe do exército do faraó. E José ele permaneceu servindo fielmente a Potifar, e tudo que José ele fazia, o Senhor o abençoava, fazia prosperar em tudo que ele tocava, pois o Senhor não tinha abandonado José, o Senhor sempre esteve com ele. E certo dia, a mulher de Potifar, ela preparou uma armadilha para José. Mas José ele era temente a Deus. E ela vendo que ela não conseguia o que ela queria, ela acusou José de tê-la atacado. E Potifar, por acreditar na mentira ali da sua esposa, ele mandou José para a prisão. O Senhor, ele sempre esteve ao lado de José. E o Senhor, ele viu o coração de José, pois mesmo com tudo que estava ali acontecendo, José, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel a Deus. E por essa atitude, o Senhor o abençoou tanto que ele conquistou ali a confiança do carcereiro. E ele se tornou o supervisor da prisão. Daí, na prisão, José, ele conheceu o padeiro e o mordomo do rei, e cada um deles ali teve um sonho, e eles contaram para José, que os interpretou. O mordomo, ele voltou para suas funções ali no palácio, já o padeiro ele foi executado, como José havia explicado o significado de cada sonho para cada um deles. Só que José, ele não foi lembrado pelo benefício que ele fez ao mordomo. E depois de 2 anos, Faraó sonhou que saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, e que eram engolidas por outras 7 vacas magras e feias. E o rei, ele acordou assustado, só que, no entanto, ele voltou a dormir. E ele teve outro sonho. Ele sonhou que 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos eram engolidas por 7 espigas secas
e queimadas. Após esse sonho, o rei acordou e esses sonhos deixaram o rei ali muito preocupado. E ninguém ali do palácio conseguia explicar, dar o significado desses sonhos. Mas naquele momento, o Senhor fez o mordomo lembrar de José. E aí o mordomo se lembrou de José e falou para o rei. Então Faraó mandou chamar José e contou o sonho que ele havia tido. E Deus deu a José o significado daqueles sonhos, que era 7 anos de muita comida e 7 anos de fome. Com isso, o rei ele ficou tão impressionado com José, porque José ele era um jovem capaz e era um jovem cheio da sabedoria divina. Além disso, o rei também reconheceu ali que Deus estava com José e o nomeou governador do Egito. Então, José ele foi um instrumento usado por Deus. Vemos que mesmo encontrando muitas dificuldades pelo caminho, José ele não perdeu a esperança. José ele confiou em Deus, porque ele sabia no Deus em que ele servia. Sabe, ele sabia que Deus ele poderia ali mudar a situação a seu favor, e por essa postura de fazer o que é certo, de permanecer fiel a Deus, independente aí da situação que ele se encontrava, ele se tornou um grande exemplo de fidelidade e obediência. No final da história de José ali ele se tornou governador do Egito. Por ser fiel a Deus e por sua fidelidade, o Senhor o honrou. Então, que assim como José, sejamos perseverantes, firmes pelo que é certo, e que acima das nossas vontades, a vontade de Deus, ela prevaleça. Né? Deus ele não deixa de ser fiel, ele sempre será fiel para conosco. Em Deuteronômio 7, versículo 9 diz: lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus, sabe? Pois vale muito a pena ser fiel. E assim nós seremos honrados por Ele. José, ele foi fiel a Deus. E por essa demonstração de fidelidade, o Senhor o abençoou, o Senhor o honrou. Então, assim, o Senhor, ele deseja, ele quer que nós também sejamos fiéis a Ele, assim como José foi. E o maior exemplo de fidelidade, de pessoa fiel que nós temos, é Cristo. Cristo, ele foi fiel quando ele esteve aqui na terra, ele obedeceu os mandamentos do seu Pai, de Deus. Ele não questionou, ele seguiu em frente, mostrando para nós que é possível sim, que é possível nós permanecermos fiéis, que é possível nós permanecermos firmes e termos um caráter íntegro. Então é possível. Quando os nossos olhos estão em Cristo, porque o nosso alvo é Cristo, conseguimos ser fiéis ao Senhor, porque nós realmente seguimos o exemplo da pessoa que não pecou, que não errou, sabe? Que foi fiel até o fim. Então é preciso, é necessário que nós sejamos fiéis, que nós sejamos obedientes. Porque como nós sabemos, Cristo logo voltará e nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Então, para que no futuro nós possamos estar com Ele, estar ao lado dEle, possamos desfrutar da vida eterna com Ele, é necessário que haja em nós uma fidelidade sincera diante de Deus. Que haja em nós a obediência, para que quando Ele voltar para buscar os seus, aqueles que são fiéis, nós estejamos dentro, sabe, desse grupo de pessoas que são fiéis a Ele, que foram fiéis a Ele em todos os momentos, em todas as situações, em todos os lugares. Amém? Peçamos para que o Espírito Santo, ele abra os nossos corações, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para que quando escutarmos a palavra de Deus, ela seja absorvida,
sabe, por nós. A gente não precisa comer sempre, ter que comer um arroz, ter que comer um feijão, uma carne, para ficarmos aí fortalecidos. Assim também é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é a comida para que nós sejamos fortalecidos espiritualmente, para permanecermos fiéis a Ele, obedientes à sua palavra. Amém? Que assim possamos ser filhos que agradem a Deus a todo momento. Amém? Agora vamos para a nossa atividade de hoje. A questão 1, ela diz: revise a história de José e enumere as frases em ordem cronológica. Cometa a igreja com a paz do Senhor. Eu vou responder a questão 1 da lição 5. A resposta é 1. Jacó dá uma túnica de várias cores a José. 2. José é vendido por seus irmãos. 3. Deus está com José na casa de Potifar. 4. José explica os sonhos do mordomo e do padeiro de Faraó. 5. Faraó nomeia José governador do Egito. A sogra da oportunidade, em nome de Jesus. Agora a questão 2 é a árvore genealógica de José. Por fim, a questão 3 diz: Deus falava com José através de sonhos. Pesquise em Gênesis, capítulo 37, do versículo 7 ao 10, e escreva um dos sonhos de José. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Um dos sonhos de José, que se encontra em Gênesis 37, verso 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. E nós agradecemos ao Senhor muitíssimo, porque o Senhor ele tem nos dado sempre a oportunidade de aprender da palavra dele, aprender a ser obediente, aprender a ser fiel a ele, para que no futuro nós possamos desfrutar das promessas que ele nos deixou. Amém? Então que busquemos a cada dia sermos fiéis, sermos obedientes, perseverar, não deixar que o momento nos impeça de agir com fidelidade diante do Senhor. E para encerrarmos, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, adorado e engrandecido é o teu santo e glorioso nome, Pai. Senhor, nós agradecemos, Pai, por estudo de hoje, Pai. Que haja em nós, Pai querido, uma fidelidade sincera diante de Ti, Pai. Que as situações, os problemas, Pai querido, não venham nos permitir de sermos infiéis a Ti, Pai. Mas que a Tua vontade, Pai querido, seja sobre as nossas vontades, Senhor. Que possamos assim, Pai querido, obedecer a Ti em todos os momentos, Pai querido. Com todas as nossas ações, onde quer que estejamos, Pai querido. E que o Teu nome seja glorificado para todo sempre, Pai. Abençoe, Pai querido, a cada um. Nos dê uma semana de livramento, Senhor. E que seja uma semana, Pai querido, de conserto, Pai querido, diante de Ti, Senhor. Que nessa semana nós possamos, Pai querido, neste dia também, sermos mais fiéis a Ti do que ontem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, todo o louvor, Senhor. Nós agradecemos a Ti, não só agora, mas para todo sempre. Amém. O Senhor abençoe cada um. Fiquem na paz e até a próxima. Eu tenho um amigo que eu amo de montão, que sempre está comigo, ele é um amigão. Em casa
casa, na escola, com Ele sempre estou. Me ajuda nas tarefas e me faz um vencedor. Me ensina a não brigar, a ser obediente. Me dá muita alegria, vai me levar pro céu. Jesus é meu amigo fiel. Amigo fiel. Jesus é meu amigo fiel. Amigo fiel. Jesus é meu amigo fiel. Hey! Tra la la la. Hey! Tra la la la. Se você não o conhece, posso te apresentar. Ele é um bom amigo, vai sempre te ajudar. Agora feche os olhos, comece a chamar. Jesus vem na minha vida morar.